Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast Papo Legal. Estou aqui com a doutora Angélica Campos e eu sou o Manuel Brandão. Papo Legal, um podcast descontraído sobre o mundo jurídico. E hoje nós vamos falar nesse bate-papo aqui sobre os desafios da jovem advocacia, e esses desafios servem também para aquelas pessoas que estão empreendendo, começando a empreender. Então esse podcast vai ser muito bacana, porque vai servir, além do jovem advogado, para quem está montando seu escritório, do advogado, também para aquele que quer montar um negócio. E a Angélica vai falar sobre um tema que ela entende muito bem, que são os desafios da advocacia no que diz respeito à publicidade, às questões éticas, que é importante que toda a sociedade saiba que existem sim limitações éticas na atuação do advogado. Muito bacana, vamos lá, não é isso, Angélica? É, exatamente, vamos lá. Bom, eu separei aqui, e eu queria até conversar com a Angélica, eu converso muito com a Angélica sobre isso, algumas habilidades que eu entendo que são fundamentais para o exercício da advocacia e para o empreendedorismo em geral. Penso assim, quando a gente começa a falar sobre a advocacia, sabe, Angélica, a gente vê que é preciso que o advogado, que o jovem empreendedor, porque o advogado, na verdade, ele é um empreendedor. Ele está em atividade econômica, vai montar o próprio negócio, vai ter o próprio escritório. A primeira coisa que eu percebo, e eu até queria ouvir sua opinião sobre isso, é sobre a habilidade da liderança. O que você acha disso? Você concorda comigo? Sim, com certeza. A liderança é imprescindível, mesmo porque enquanto estamos defendendo o interesse de alguém, nesse íntere somos ele. Então, automaticamente, a gente fala por ele, a gente define coisas por ele, orienta com relação a transigir ou não. Então, naquele momento, a gente tem aquele papel de dominância realmente, de liderança. Sim, e aí eu costumo sempre dizer, toda vez que eu vou entregar a carteira, que a liderança é uma habilidade, porque ela é exercitável. A gente aprende a liderar. E aprende a liderar servindo. Exatamente. Eu entendo que uma das características da liderança, todo líder tem que ser um servidor. Eu acredito nisso. Você só consegue liderar alguém a partir do momento que você tem empatia. Às vezes a gente percebe, vai conversar sobre vendas, numa palestra de vendas, vai conversar, e a gente percebe que o vendedor que se destaca, o orador que se destaca, é aquele que tem um legítimo interesse na vida do outro, de entender aquilo que o outro precisa. Ele adentra ao universo da pessoa que está querendo adquirir aquele produto e ela tenta saber exatamente o que ele necessita. E é como a gente deve fazer. Eu até, quando eu estava pensando, quando eu estava me preparando para a gente conversar hoje, eu estava me lembrando de um jovem advogado que falava que eu tenho dificuldade de fechar contrato. Eu não sei o que é, a pessoa no primeiro atendimento vai muito bem com a minha cara, mas na hora de fechar o contrato, a pessoa demora. Por quê? Ele já ia para a primeira reunião para conversar com o cliente, ele já levava o contrato escrito. Então, mal acabava de conhecer o cliente, mal acabava de conversar, ele já pôs o contrato na mesa para o cliente assinar, o cliente rachava fora. Por quê? Faltava nele o quê? Aquela empatia, aquela verdadeira ideia de ouvir o problema do cliente, se interessar pela história do cliente. Para ser advogado, é preciso que você tenha muito interesse nas pessoas. Você tem que ouvir seu cliente como quem está ouvindo dele uma confissão, com todo o interesse, desde o início do caso, e às vezes tem cliente que conta desde o início que ele nasceu. Sim. E é importante a gente saber. Entender o universo, né? Exatamente. Em que ele vive. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo para policiais. Sim. Então eu tive que adentrar naquele universo. Sim. Eu tive que adentrar nas conversas, o modo de dizer, o modo de conversar, até mesmo para que na hora de fazer a defesa você tenha aquele conhecimento do que você está fazendo além do trabalho técnico. Ou seja, você tem que olhar para o caso com os olhos dele, né? Exatamente. E colocar a sua parte técnica. Então, eu acredito muito nisso. Liderança. Liderar é servir. Não adianta, você não vai querer liderar, porque uma coisa é você ter poder. O poder é a capacidade que você tem de constranger alguém, de mudar a vontade dele com a ordem. A liderança é diferente, a liderança tem que ter autoridade. E a pessoa, para confiar em você, precisa de entender, na minha visão, que você vai fazer por ela aquilo que ela poderia fazer se conseguisse fazer.
e precisa ter empatia. Então, eu acho que essa habilidade é fundamental e a gente vai construindo. Todo mundo vai construindo essa habilidade. O outro ponto que eu ressalto, o Angélica que também ouvir sua opinião, é sobre a simplicidade. Hoje, cada dia mais, seja para você montar o seu próprio negócio. Então, pensemos que quem vai nos ouvir hoje não seja advogado. Ela quer montar um negócio. Então, para exercitar, ela precisa exercitar a liderança, ou seja, ter empatia, servir. Depois, buscar a simplicidade. Eu vejo que o mundo hoje é muito rápido e todo mundo muito apressado. Então, o que a gente percebe? É que ninguém tem tempo para aqueles grandes textos. O diálogo hoje tem que ser um diálogo objetivo, direto, com uma comunicação construtiva. Então eu percebo que a simplicidade é fundamental e ser simples não é fácil. E eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso. Essa questão aí é muito recorrente. O que a gente vê são as petições imensas. Sim. Mas o juiz não vai ler, Não é essa a questão. A questão é que o mundo é assim hoje. Sim. É um mundo globalizado, é um mundo terceirizado. E é uma questão que a gente tem que ter essa simplicidade na hora de escrever. Sim. Você ser conciso e preciso, eficiente. E até para, eu acho que não só para advocacia, mas para tudo, até para exatamente, para conversar com o seu cliente. Conversar com o seu cliente, seja ele de que produto for. Inclusive, tem a impressão que entre o diálogo em pais e filhos, deve-se buscar também a simplicidade, ou seja, a mensagem. As crianças hoje eu percebo que ela tem uma rapidez muito grande, a comunicação tem que ser muito ágil. E aí eu penso que... E tem que haver uma fundamentação na resposta que você for dar. Então vamos buscar sempre, seja para o advogado que está iniciando, o escritório de advocacia, seja para o empreendedor que está iniciando, buscar a simplicidade. Eu estava vendo aquela questão da Apple, dos smartphones, etc. Você veja, aquela grande sacada, a Apple é a rainha da simplicidade. O designer é simples, a forma de acessar é simples, não se busca muitas barreiras, porque a gente vinha, por exemplo, até estava conversando antes, que hoje nós estamos falando do papo legal, mas se você pegasse o advogado do passado, tipo assim, um advogado com a minha formação, seria mais um papo careta, que a gente teria mais uma série de umas 15 frases em latim. Umas 15 frases em latim, e hoje a advocacia não pode ser assim. A gente tem que buscar a simplicidade, não só a advocacia, mas todo e qualquer tipo de empreendimento, de empreendedorismo, buscar sempre a simplicidade. E eu acho que a dificuldade na nossa profissão especificamente é que essa simplicidade, ela não venha de maneira piegas. Sim. Venha simples, porém eficiente e solene. Porque nós temos uma profissão solene, nós temos uma profissão formal, nós lidamos com a formalidade diuturnamente. Não é uma coisa que vai se acabar. O mundo vai ficar moderno e vai acabar o bom dia, vai acabar a gentileza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que ser simples não quer dizer ser piegas, ser pueril. De forma alguma, o advogado tem que desenvolver uma habilidade de falar o que ele precisa de maneira simples e eficiente. Pois é, mas olha só, quando você fala formalidade, e é um negócio muito interessante, porque para quem atua principalmente no direito penal, no direito administrativo, de servidores públicos, a formalidade que a gente fala é a garantia. É de estar certificado num processo que determinado advogado esteve naquele dia. Mas quando a gente fala formalidade, nós temos essa visão aí. Primeiro, de uma garantia e segundo, de ser formal. O que eu acho que o mundo não comporta mais hoje, seja para o advogado, para o empreendedor, para o jovem, o mundo não comporta mais aquele excesso de formalidade no falar, no trajar, sim, no dizer. Você pode ser simples você pode ser formal sem ser rebuscado. É aquele estilo rebuscado de falar. Eu acho que o mundo não comporta isso mais. Nós temos que buscar alternativas para que o jovem advogado e o jovem empreendedor comecem a se comunicar. E aí eu entro numa outra abordagem que eu queria ver com você, uma outra habilidade que eu entendo fundamental para quem começa o seu negócio, para quem começa na advocacia, que é a comunicação. É a habilidade de se comunicar. E para se comunicar bem, é preciso que você tenha cuidado com a mensagem que você quer passar. Quanto mais simples a forma de passar aquela mensagem, mais eficiente ela tende a ser. E eu queria saber de você como que você enxerga essa questão
da comunicação? A gente retorna, no meu entendimento, é que a gente retorna para aquela primeira questão, que não dá para separar. Você tem que conhecer o universo do cliente com quem você está lidando. Então, automaticamente, se a sua comunicação for fora do universo do seu cliente, você não vai atingir o objetivo de mexer com a vontade dele de contratar. Então, automaticamente, se você vai conversar com um cliente médico, por exemplo, você tem um tipo de linguagem, você tem um tipo de porte. Se você vai lidar com um cliente mais simples, uma pessoa sem instrução, né? Uma pessoa mais humilde, ali você tem que fazer analogias, você tem que explicar a sua técnica. Sim. Porque senão ele não vai entender. E o que a gente vê muito aqui, quando a gente atende a sociedade que quer reclamar dos advogados, eu digo reclamar entre aspas, porque buscam a OAB para ter orientações, a gente tem deparado muito com questões de falta de comunicação entre o advogado e o cliente. E isso, para a sociedade, deixa o advogado numa posição de superioridade, mas uma superioridade negativa. Ou seja, ele falou coisas que eu não entendi, então eu não sei o que ele vai fazer. Entendi. Aí nós voltamos então na questão da comunicação. Uma comunicação eficiente é diferente de você falar muito. Sim. A comunicação eficiente é aquela que é capaz de transmitir a mensagem que você quer transmitir e também capaz de fazer com que o receptor da mensagem entenda. E eu costumo dizer o seguinte: todo comunicador é responsável pela forma que a mensagem chega. Então não existe, por exemplo, fulano me entendeu mal. Jamais alguém te entende mal. Você que não se comunicou bem. Então é preciso que nós entendamos primeiro, e aí você me trouxe uma questão muito interessante, que reforça a grandeza da nossa profissão como advogado e também a necessidade do empreendedor se situar bem no contexto de mercado. Porque nós, advogados, você acabou de dizer o seguinte para mim: nós temos que nos comunicar com o cliente da forma que ele melhor entende, mas temos que traduzir a linguagem dele para um setor altamente formal, que Exatamente. é o setor, muitas vezes, do judiciário, da administração pública. Então, nós temos que fazer um filtro e traduzir aquela mensagem para ela que chegue de forma adequada. Então, a gente começa a pensar o seguinte: o empreendedor, o jovem advogado, para ele se colocar no mercado hoje, vamos recapitular. Primeiro, liderança. Depois, simplicidade. Depois, dominar a comunicação. E aí eu queria botar um outro desafio para você conversar, para a gente trocar uma ideia rápida aqui. Existe uma diferença entre comunicação e ruído. E eu percebo o seguinte, que hoje, não só a advocacia, como o empreendedorismo, a gente perde muito tempo com ruído, né? O que eu classifico com ruído? Ruído são coisas que fazem barulho, mas que não importam absolutamente nada. Sim, não vai mudar nada a vida da gente. E a gente fica percebendo que às vezes tem verdadeiros bate-boca, briga, confusão por causa de um ruído que não interessa absolutamente, que daqui a 2 minutos não vai fazer diferença nenhuma. Sem contar que aquilo pode te tirar, inclusive, a percepção real de algumas coisas, como por exemplo, você fica tão preocupado com aquela conversa fiada mesmo, né, digamos assim, que traduzindo, vamos traduzir. Sim. O ruído seria uma conversa fiada. A conversa fiada não leva a lugar nenhum. Ela, por exemplo... Isso vai te tirar do seu foco. Tira a sua energia. Exatamente. Isso drena a sua energia. Quando tem gente que, por exemplo, passou um dia, o final do dia dela, 17 horas, 18 horas, 20 horas, 21 horas, ela está morta de cansada. O que ela fez? Absolutamente nada. Ela ficou o dia inteiro batendo boca no WhatsApp. E aí, o que a gente pensa? E eu sempre aprendi isso. Às vezes você chega no escritório de advocacia, no escritório médico, no escritório de qualquer lugar. Você chega, tem aquele camarada que chega no escritório às 7 horas da manhã e você sai do escritório às 21 horas e esse colega seu está lá. Então ele chega às 7, vai até às 23 horas da noite. Ele não tem tempo de fazer uma ginástica, ele não tem tempo de almoçar, ele não tem tempo de nada. Aí ele fala assim com você: eu estou trabalhando muito. Aí a gente pensa, não, de fato trabalha muito. Mas o que o mundo moderno quer hoje é produzir muito. Sim. A gente precisa de entender o seguinte: o dia tem 24 horas. Nesses 24 horas do dia nós temos que ser marido,
pai, empreendedor, advogado, administrador, a se dedicar um pouco aos movimentos de ajuda às pessoas. Então nós temos 24 horas do dia que são divididos para a gente ser vários papéis. A pessoa mais hábil, o empreendedor mais hábil, é aquele que consegue ocupar diversos papéis durante o dia. E para isso, ele precisa ter o seguinte: produtividade. Ficar muito no escritório, ficar muito na empresa, não quer dizer que produziu muito. Exatamente. E eu percebo isso nitidamente. Quando você vai em algum lugar, uns têm tempo para tudo, outros não têm tempo para nada. Aí você vai ver, nem sempre aquele que está enterrado no escritório, no meio de seus afazeres, é aquele que tem mais sucesso. Porque às vezes ele não produziu tanto quanto o outro. Então, eu penso que a comunicação também ajuda a gente nisso. Eu costumo dizer, tenho falado sempre quando eu entrego carteira da OAB, e sempre quando eu falo em público, que a gente tem que começar a deixar de perder tempo com coisas que a gente não pode mudar. O que a gente não pode mudar, nós não temos que perder tempo. Essa, pelo menos, é a minha visão. Por exemplo, se está chovendo. Bem a oração da serenidade. Aquilo que eu não posso mudar, eu não tenho que perder tempo. Isso é a sabedoria, inclusive, da filosofia dos estoicos, que fala assim: olha, não perca seu tempo com aquilo que você não quer mudar. Então, por exemplo, para nós, o PJE saiu do ar, tudo bem a gente ficar aborrecido, reclamar, querer que o AB faça alguma coisa, mas isso não pode atrapalhar o nosso dia, porque às vezes é essa oportunidade que a gente tem de fazer uma outra coisa. E por que isso tem a ver com a comunicação? Porque isso passa pelo aspecto seguinte: hoje é muito fácil você colocar sua opinião num determinado nível de redes sociais, mesmo que ela não seja construtiva. Então o sujeito vai lá, aconteceu o episódio, ele vai lá e coloca a opinião dele. E a palavra falada é a flecha lançada. Não tem mais retorno. Acabou. Se você ofende alguém, mesmo que peça desculpas, você não vai conseguir rever aquilo que você fez. Então, hoje é fácil externar a opinião, especialmente quando a gente está atrás de um telefoninho que a gente fala o que quer e não vê o rosto do outro. Porque a gente desumaniza a comunicação. Exatamente. Quando o cara vai para um WhatsApp e fala barbaridade sobre o outro e não viu o outro, ele não está falando para o ser humano. É difícil você chegar para a Angélica, chegar para o Manuel, chegar para o João, chegar para a Marina, chegar para o Alfredo, olhar nos olhos dele e falar aquele monte de barbaridade. Porque você, quando está junto da pessoa, você está olhando para um ser humano e você começa a ter empatia. Esse bendito aparelhinho de WhatsApp, o sujeito esquece a empatia, ele se comunica com um aparelho, então ele fala barbaridade, depois se arrepende, vai responder e ele processo. Ganha muita coragem também, ganha muita coragem. E aí a gente, como advogado, a gente vai ver, por exemplo, colegas e clientes que você nunca imaginou que responderiam um processo criminal, respondendo um processo criminal porque falou barbaridades de um outro num grupo de WhatsApp, e aí vai ter processo judicial. Então é preciso que a gente lembre que é fundamental que a gente tenha o quê? Comunicação, saiba dominar o aspecto da comunicação, uma comunicação construtiva. Inteligente, né? Inteligente, por mais que a gente caia na tentação, né? Às vezes, de vez em quando, às vezes dá vontade. Produzir um conteúdo que não tem nada a ver com absolutamente. Esses dias, por exemplo, nós produzimos conteúdo, estava em viagem, minha mulher queria produzir um conteúdo, nós começamos a produzir conteúdo. Quer dizer, então tem que tomar um cuidado danado para você não fazer conteúdo que não vão construir. O conteúdo tem que ser construtivo, pelo menos para as pessoas rirem de você, para as pessoas terem alegria. Então a comunicação eu reputo como muito importante. A outra coisa que eu penso é a questão do conhecimento técnico. E aí a gente tem que ter conhecimento técnico, seja em qualquer nível de laborativo que a gente tem de empreendedor. Queria ouvir sua opinião sobre isso para a gente encerrar, porque o papo, se deixar, que vai até amanhã. É verdade. Sem dúvida nenhuma, o conhecimento técnico é a nossa maior arma. Sim. Porque, como você mesmo diz, o advogado não tem poder. Sim. Não, o advogado, o poder dele está na caneta, hoje no computador, né? E na fala. Na autoridade. Então a gente volta automaticamente todos esses pilares e relembrando sempre os valores de dignidade. Vamos tratar o nosso cliente como a gente gostaria de ser tratado, assim como o servidor do fórum, assim como o colega. Sim. E de toda forma que o código de ética ele não seja simplesmente questões a mais que você ganha numa prova de OAB. Ele traz muitas
facilidades para o advogado com relação à comunicação, à liderança, a todos esses valores e conhecimento técnico. Basta dar uma lida e aquilo ali vai engrandecer muito a sua relação com o cliente, com a sociedade em geral, principalmente com o colega. Porque eu acredito que a gente tem que primar muito pelo relacionamento interpessoal, esse relacionamento. Então, é isso aí, fica a nossa dica então para os advogados e para os empreendedores. Liderança, simplicidade, boa comunicação e conhecer o produto que a gente quer vender. Vamos lá e até a próxima! Até a próxima, pessoal. Muito obrigada!